Boa noite, queridos alunos do YouTube. Vamos começar a aula de hoje, uma aula muito especial, a Cabala da Alma Gêmea. Muita gente me pediu esse tema. Gostaria de dar boas-vindas a todos meus queridos alunos aqui do Espaço K, que vieram presencialmente. E vamos começar a nossa aula. Pessoal, hoje no Brasil é considerado o Dia dos Namorados. Mesmo que pela Torá não se costuma comemorar o Dia dos Namorados, mesmo assim nós sabemos, conforme o nosso costume, sempre pegar algum acontecimento que está acontecendo no mundo e aproveitar ele para o judaísmo. E como muita gente me pediu há muito tempo fazer uma cabala da alma gêmea, será que o judaísmo acredita em alma gêmea? Será que a cabala acredita nesse conceito de duas pessoas que se completam? E esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos desvendar os mistérios do judaísmo, os mistérios da Cabala e os mistérios da alma gêmea. Lechaim, lechaim. Esperando todo mundo entrar. Vamos que vamos. Pessoal, antes de começar a falar de alma gêmea, eu acho muito importante a gente tocar num assunto que é muito relevante, principalmente nos dias de hoje. Se vocês perceberem, e eu acho que todo mundo já percebeu, cada vez mais os relacionamentos, e quando eu falo relacionamentos, casamento, outras formas de se relacionar de uma forma mais duradoura, profunda e contínua, está cada vez mais fora de moda. A gente sabe que por algum motivo, no nosso mundo atual, cada vez mais as pessoas estão com medo, aparentemente, de se envolver, com medo de se entregar, com medo de se relacionar de uma forma mais íntima. Aquilo que no passado era considerado praticamente algo óbvio que todo mundo fazia, que era se casar, construir uma família, hoje virou opcional. Existem pessoas que realmente estão comemorando hoje o Dia dos Namorados, porém sabemos que existem muitas pessoas que estão comemorando a solteirice, ou justamente o fato de não estar envolvido ou comprometido. E a teoria que se diz é em nome da liberdade, em nome da independência, em nome do desapego. Então tem muita gente que relaciona o fato da falta de envolvimento, de os relacionamentos estarem, na linguagem de Bauman, tão líquidos no mundo de hoje, dos relacionamentos estarem tão descartáveis, as pessoas estão se tornando cada vez mais descartáveis e descartando os outros. Isso poderia ser em nome de uma certa evolução da humanidade, de uma certa liberdade, de uma certa independência. Porém, aparentemente, isso não está certo. Eu vou falar para vocês por quê. Lechaim, lechaim. As pesquisas mostram que nunca tivemos uma geração com tantas pessoas com depressão, com ansiedade. Se eu falar para vocês o número de pessoas que hoje precisam de ansiolíticos no Brasil e no mundo, vocês ficariam assustados. As pesquisas mostram números altíssimos, principalmente entre a juventude. E além da depressão e da ansiedade, as pesquisas mostram que cada vez mais as pessoas se sentem solitárias. Então é interessante que num mundo tão conectado, que num mundo que você tem tantas opções de relacionamento, tanto no mundo virtual como no mundo real, as pessoas no final do dia se sentem sozinhas. Então eu não estou aqui querendo fazer, obviamente, nenhum tipo de discurso moralista, justo pelo contrário. Eu quero tentar entender com vocês por que será que no mundo de hoje, com tanta liberdade, com tanta democracia, com tanta evolução, muita gente acaba escolhendo ficar
sozinha. E eu acho que isso vai nos levar a entender o verdadeiro conceito da alma gêmea. Eu diria que o motivo que as pessoas hoje estão fugindo de relacionamentos mais duradouros, eu acho que muitos de vocês vão concordar, é o medo. É o medo. Medo de se machucar. Medo de perder o amado. Medo de ser traído. Medo do compromisso. E esse medo acaba gerando dezenas e dezenas de teorias em nome de uma liberdade que aparentemente não estão deixando as pessoas mais felizes. Justo o contrário. Porém, eu não vim aqui fazer um julgamento no Dia dos Namorados. Justo o contrário. Eu costumo ver, e vocês sabem disso, quem me conhece, que a visão do Hassidismo e da Cabala é percebermos, prestem bem atenção, pessoal, um dos princípios do judaísmo, do Hassidismo e da Cabala, é a gente notar que quando está acontecendo uma mudança grande no mundo, isso nunca é para o pior, e sim para o melhor. Não é uma mudança negativa, e sim uma mudança positiva. E é isso que eu quero tentar analisar com vocês hoje. O fato de o ser humano estar ficando com medo de se relacionar, que obviamente parece ser algo negativo, pelas pessoas estarem se tornando, Fabinho, cada vez mais narcisistas, mais autossuficientes, pelo menos na sua ilusão, mais independentes e mais livres, isso não necessariamente é algo negativo. E é isso que eu quero ver com vocês na aula de hoje. Que para a gente entender a necessidade da alma gêmea e o que significa a alma gêmea, e será que o judaísmo acredita em alma gêmea? E se sim, como identificar a sua alma gêmea? Que eu acho que é o que todos querem e esperam ouvir na aula de hoje, mas eu posso já falar desde agora. Se eu soubesse o segredo de identificar a alma gêmea, eu não estaria dando essa aula. Porque essa aula é justamente para a gente perceber que alma é um conceito tão espiritual, tão esotérico, tão infinito. Então, quando nós falamos de almas gêmeas, não podemos ser banais. Não podemos ser simplistas. Como muita gente fala, eu senti que ele é minha alma gêmea. Parabéns, se você tem esse dom, very good. Muito bom. Mas eu não sou a favor de pessoas que procuram cabalistas, cartomantes, tarô, astrologia, sonhos ou outros tipos de viagens místicas para tentar sentir com quem você deve casar, com quem você deve ficar. De jeito nenhum. Se alguém aí souber o segredo então da alma gêmea, por favor, me fala. Também, Rabino Dudu também está solteiro, procurando a sua alma gêmea. E eu acredito muito nisso, como eu vou falar agora para vocês. Apesar que é um pouco raro, o Rabino está solteiro, eu fui procurar no Google o meu nome e vocês vão achar engraçado, mas a primeira pergunta que aparece é se o Rabino Dudu é solteiro. Então vou aproveitar para responder aqui na nossa live de hoje. O Rabino Dudu é solteiro, mesmo que normalmente um rabino é casado, e eu quero muito casar, se Deus quiser, em breve. Eu acho que eu sou romântico demais, eu acredito muito na alma gêmea, como eu vou falar agora para vocês daqui a pouquinho, na nossa aula de hoje. E eu realmente acredito que quando uma pessoa encontra a sua alma gêmea, ele tem tudo para ser muito feliz, conforme vamos explicar na aula de hoje. Então a aula de hoje é
para todos os casados, para todos que estão namorando e para todos os solteiros como eu, que acreditamos no amor e estamos procurando a nossa alma gêmea. Lechaim, lechaim, que todo mundo possa encontrar a sua alma gêmea. Pessoal, prestem bem atenção. Para entender isso, a gente precisa começar a falar de amor. Para falar de alma gêmea, precisa se falar de amor. Essa palavrinha tão usada em todos os livros, em todas as músicas, em todos os filmes, em todas as novelas, tão falada, mas tão pouco compreendida. Por quê? Porque se você analisa bem, existem milhares de formas de explicar o amor e de expressar o amor. Mas de uma forma geral, existe um paradoxo no amor. Prestem bem atenção agora. Existe uma contradição no verbo amar, no conceito do amor, que torna ele tão complicado, tão confuso e ao mesmo tempo tão gostoso e tão buscado. Qual é esse mistério do amor? Qual é esse paradoxo, essa contradição que existe no sentimento tão nobre de amar alguém? Se por um lado o amor é o sentimento mais altruísta, mais desinteressado, mais entregue que existe, pois quando uma pessoa ama o outro, ele está disposto a fazer tudo pelo outro, a dar tudo pelo outro, a pensar mais no outro do que nele mesmo, a entregar sua vida em nome de uma outra pessoa. Pode ser um casal, pode ser pais e filhos, pode ser irmãos, podem ser bons amigos. O amor é a entrega, o sentimento mais altruísta. Por outro lado, pessoal, esse mesmo amor, eu diria, e vocês vão ficar um pouco chocados, é o sentimento mais egoísta que pode existir. E por que eu digo isso? Porque quem ama, ou quem já amou, sabe que amar significa querer o outro para você. E quem diz que não, está se enganando. Como já diria meu querido amigo filósofo Pondé, aquele que diz que amor é simplesmente querer a felicidade do outro, está se enganando um pouco. Quando você ama, você quer o outro para você. E nós sabemos disso. Existe um lado do amor que é possessivo, que é controlador, que é sufocante e que é muito egoísta. Os pais querem o bem dos filhos, mas querem os filhos para eles. Um marido quer o bem da esposa, mas quer que seja a esposa dele. Uma esposa quer o bem do marido, mas ela tem muitos ciúmes quando o marido fala com outras mulheres. E sejamos sinceros com nós mesmos. E é isso que eu quero fazer na aula de hoje. Essa mistura de emoções, essa mistura de aspectos numa mesma emoção, que é o amor, ela é a base, na minha opinião, de entender o que é o amor. Essa é a beleza do amor. Isso eu peço para vocês me acompanharem nessa viagem de hoje. Desculpa se eu me prolongar um pouco, mas hoje eu quero entender juntamente com vocês que talvez nesse paradoxo, nessa contradição entre o altruísmo e o egoísmo, entre o se entregar e o desejar, entre o dar e o receber, é aqui que está a essência do amor. E vamos pegar isso um pouco no decorrer da história. Lechaim, lechaim.
Nós sabemos que desde a antiguidade já existiam duas formas de traduzir o amor. Por exemplo, os gregos usavam a palavra eros, que remete no português ao erotismo, mas que eu diria que é a vontade, a vida, o desejo de viver. Existe um aspecto do amor que está intimamente relacionado com a positividade, com o se sentir bem. Quando eu amo, eu estou feliz, eu transbordo, eu tenho vontade de viver. Por outro lado, em latim, a tradução do amor era pathos ou pathos, muito parecido com patologia, uma doença. Ou a palavra paixão também vem de pathos. Os latinos traduziam o conceito de amor. Ilana faz lechaim. Pessoal, tem que fazer lechaim para entender essa aula de hoje, senão não vai dar para entender. Lechaim, lechaim. Os latinos, eles traduziam a palavra amor como uma patologia, pois uma pessoa que ficava extremamente apaixonada pela outra, ela se torna dependente da outra, dependente da atenção, dependente dos cuidados, dependente da visão, dependente do coração do outro. Muito frio? Quer sentar cá? Pode ir. Tem gente de todas as nacionalidades na nossa aula de hoje. Pessoal, uma pessoa que está doente de amor, essa foi a linguagem usada pelo rei Salomão, quando ele expressava o seu amor para Deus. Ele disse que rolata havani, eu estou doente de amor. Então será o amor uma cura? Ou será o amor uma doença? Mais para frente na história, na era medieval, sabemos que o amor cortês, mais para frente considerado o amor romântico, ele realmente começou a se mostrar um amor extremamente doentio, aquele amor impossível de acontecer, no qual a pessoa se apaixona sempre pelo impossível, por aquilo que é difícil. E aqui eu gostaria de trazer uma pergunta que muitos aqui devem ter. Se por um lado, amar é um sentimento agradável, é um sentimento de estar em casa, é um sentimento de se sentir bem, simultaneamente, sabemos que esse mesmo conceito de amar é o sentido de querer o outro, desejar, sentir a falta. Então, será que eu estou amando quando eu tenho o amado? Prestem bem atenção nessa pergunta. Ou será que eu amo quando eu desejo o amado? Essa é uma pergunta que o Hassidismo traz. Será que o verbo amar significa estar junto, estar conectado, estar tranquilo com a pessoa que você ama? Ou será que o verbo amar é justamente a falta, a saudade, o inconformismo com não estar com quem você ama? Romeu e Julieta, entre outras obras, nos demonstram isso, o símbolo do amor. Por essa razão, muita gente tem essa dúvida e muita gente se pergunta: por quê? Quem já teve essa pergunta na vida? Confessa aqui, por favor. Por que quem eu quero não me quer? E por que quem me quer eu não quero? Existe uma natureza
da pessoa desejar aquilo que deseja ele. Porém, por outro lado, muitas vezes, desejamos justo o que nos rejeita, o que aparentemente não quer a gente. Por quê? Por quê? Por que a contradição do amor? Por que esse paradoxo? Lechaim. Sejam todos bem-vindos, quem está entrando agora, queridos alunos do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Espaço K. Esse paradoxo, essa contradição, a gente vai ver mais na frente entre os dois grandes filósofos, Nietzsche e Kant. E com isso eu quero finalizar a pergunta. Nós sabemos que, de acordo com Kant, o amor nada mais é do que a construção da família, a estabilidade, amor ao próximo, compartilhar a vida com alguém, não ficar pensando apenas no seu egocentrismo, pensar um pouco nos outros também. Esse é o amor kantiano. O amor, de acordo com Nietzsche, é justo o contrário. É se perder por amor. É se perder no amor. Aquela paixão avassaladora. Aquele amor na qual a pessoa não sabe mais aonde ele se encontra e aonde o outro se encontra. Nietzsche ou Kant, Eros ou Pathos, romantismo ou a visão, digamos assim, mais espiritual do amor, mais bíblica do amor, mais ágape do amor, lechaim, lechaim. E eu gostaria hoje com vocês de trazer uma opção diferente. Talvez o amor está justamente no encontro entre essas duas visões. No encontro entre o ego e o altruísmo. No encontro entre o dar e o receber. No encontro entre a paixão e o amor. E aqui eu quero entrar no conceito da alma gêmea. Sim, pessoal, o judaísmo fala da alma gêmea. O judaísmo acredita que uma pessoa só se torna completa na hora que ele encontra a sua cara à metade. Uma pessoa só faz a sua missão na vida se ele se reconhece insuficiente e precisa sim conviver com alguém na mesma casa, no mesmo quarto. A visão cabalística entre o masculino e o feminino, esses dois tão diferentes, tão contraditórios em alguns aspectos, aqui pousa ou aqui repousa a missão e a função das nossas vidas. E aqui eu gostaria de fazer um pequeno parênteses. Não há a mínima dúvida que graças ao feminismo da nossa geração, no qual as mulheres começam a ter cada vez mais espaço na sociedade, mais liberdade, mais independência, toda a dinâmica dos relacionamentos está muito diferente. Não sei se vocês concordam comigo, mas tanto o homem como a mulher precisam se reeducar a como se relacionar e como se amar nos dias de hoje. Porque quando no passado nós sabemos que o casamento, entre outros relacionamentos, acontecia de uma forma mais automática, na qual o marido era o grande provedor
e a sua esposa cuidava dos seus filhos e da sua família. Isso acontecia quase que de forma automática em todas as religiões, em todos os povos, em todas as famílias. No nosso mundo de hoje, o que muitos religiosos e ortodoxos às vezes criticam, e como eu falei no começo da aula, eu não concordo. Eu acho que é uma evolução. Como a Cabala já sempre dizia, no futuro as mulheres serão e terão uma relevância muito grande na humanidade. E isso começou a acontecer, como eu já falei, na Cabala do feminismo e do empoderamento feminino. Assistam lá. O fato que hoje as mulheres têm muito mais liberdade, muito mais independência, tanto financeira como em outros aspectos, torna o relacionamento e a dinâmica do casamento muito diferente. E aqui eu quero entrar com vocês no conceito da alma gêmea. Eu não acho que essa mudança e essa transformação seja negativa, justo pelo contrário. Ela é extremamente positiva. Hoje, tanto o homem como a mulher precisam aprender a se relacionar de igual para igual. E de igual para igual significa aceitar que existe uma outra pessoa, uma outra entidade diferente de você, independente de você, separada de você, livre de você, mas ao mesmo tempo que quer se conectar, que quer se unir, que quer viver junto. E aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que será essa alma gêmea? E aqui eu levanto mais um paradoxo, mais uma pergunta. Será que a minha alma gêmea é alguém que me completa? Alguém diferente de mim? Alguém talvez que seja o contrário de mim em alguns aspectos? Como já dizia o ditado, os opostos se atraem. Ou será que eu devo buscar alguém que combina comigo? Alguém que tem gostos parecidos com os meus? Alguém que parece mais comigo? Eu acho que essa pergunta muita gente tem. O que seria minha alma gêmea? O meu igual ou o meu oposto? Há alguns dias atrás, nós comemoramos a festa de Shavuot, que foi justamente a festa do casamento entre Deus e a noiva, o povo judeu. O recebimento da Torá foi a aliança de casamento, assim dizem nossos sábios, entre Deus e o povo judeu, o noivo e a noiva. Como ocorreu esse casamento? Desculpa. Temos duas versões. Em um lugar, nossos queridos sábios do Talmud dizem que o recebimento da Torá foi algo completamente voluntário, completamente opcional. O povo judeu, assim como todos os povos do mundo, foram perguntados se queriam receber a Torá. E enquanto outros povos não aceitaram os 613 mandamentos bíblicos, o povo judeu respondeu: Deus, Naaseh venishma, faremos e depois entenderemos. O povo judeu aceitou os mandamentos divinos, aceitou o casamento com Deus de uma forma completamente voluntária. Em outra passagem do Talmud, aparece algo completamente diferente e contraditório. Está escrito: o povo judeu acampou embaixo do Monte Sinai. Embaixo do Monte Sinai. Diz o Talmud, o que significa embaixo do Monte Sinai? Uma pessoa normal diria no pé da montanha. Diz o Talmud, não, literal. O que significa debaixo do Monte Sinai? Deus levantou o Har Sinai, a montanha do Sinai,
colocou sobre a cabeça dos judeus e falou para eles: se vocês receberem a Torá, very good, muito bom. Se vocês não aceitarem os meus mandamentos, se vocês não aceitarem o meu amor, aqui vocês serão enterrados. Ou seja, Deus sufocou o povo judeu. Deus controlou o povo judeu. Deus dominou o povo judeu e obrigou eles a receberem a Torá. Qual está correto? Prestem bem atenção. Qual das duas visões talmúdicas está correta? Parece uma contradição clara. Por um lado está escrito, Ilana, que o povo judeu quis receber a Torá. Por outro lado está escrito que Deus obrigou o povo a receber a Torá. Eu acho que aqui está a resposta para a nossa pergunta e para as nossas dúvidas iniciais. Prestem bem atenção. A essência de entender a aula de hoje tem a ver com entender, no fundo, a essência da alma humana, a essência do ego. Durante muitas gerações, durante séculos, e eu diria durante milênios, as grandes filosofias e as grandes religiões tentaram reprimir o ego humano. As grandes religiões sempre acreditaram que o ego faz mal. O egoísmo é algo completamente destrutivo. Por quê? Porque o ego leva a pessoa a pensar apenas em si mesmo e não na sua família, e não na sua comunidade, e não no seu povo, e não na sua nação. O ego leva a pessoa a ser egocêntrica e egoísta. E sempre tentou-se combater o ego de 1000 maneiras diferentes. Veio o Alter Rebbe, fundador do Hassidismo Chabad, a linha da Kabbalah que eu sigo. E ele nos inovou, pessoal, prestem bem atenção. Na minha opinião, a espiritualidade da nova era. Quando você confronta o ego, você tem 2 problemas muito grandes. Número 1, o ego é algo real. O ego é o teu instinto de sobrevivência. O ego existe. Você não pode acabar com ele. Você não pode eliminar ele. O que máximo você pode fazer é reprimir o teu ego, é esconder o teu ego, é fingir que ele não existe, é esconder o teu ego. Mas você vai se tornar uma pessoa reprimida. Você vai se tornar uma pessoa limitada. Você vai se tornar uma pessoa bloqueada. Número 2, diz o Alter Rebbe. Quem criou o ego? Hashem, o Criador do Universo. Deus criou o ser humano egoísta. Isso significa... Respirem fundo agora. Isso significa, meditem comigo, que assim como todas as criaturas do universo, as plantas, os animais, as pedras, o vinho, o ego também é filho de Deus, também é uma criatura divina. Ele não pode ser mau. Portanto, da onde vem esse sentimento de narcisismo do ser humano? Da onde vem esse sentimento de independência? Da onde vem esse sentimento e essa sensação de que eu sou o centro do universo, o egocêntrico? Que o Dudu, cada um pode falar de si, é o centro da sua vida. E eu acho que cada um pensa assim. É natural pensar assim. Diz o Alter Rebbe uma coisa fenomenal. Sabe de onde vem isso? Da essência de Deus. Porque Deus também é egoísta. Sabe por que Deus é egoísta? Porque Deus é tudo. Deus é o centro do universo. Deus é egocêntrico. Deus é narcisista. Não no mau sentido. Prestem bem atenção, ninguém vai interpretar negativamente. Deus é narcisista porque Ele é tudo e tudo é Deus.
Isso significa, em outras palavras, pessoal, que se nós começarmos a entender o nosso ego, a nossa independência, a nossa criatividade, as nossas diferenças, a nossa imperfeição, as nossas características individuais, não como algo negativo e destrutivo, e sim como algo construtivo, esse é o objetivo do ser humano na Terra. Em outras palavras, a razão... Lechaim, pessoal, o que vocês estão rindo aí? Quero participar junto. Lechaim. Terminou já o Lechaim. Se confunde. Pessoal, finalizando o nosso pensamento, presta bem atenção agora. Se nós entendermos que o motivo que Hashem criou o ego é porque ele queria se relacionar com alguém, e só dá para se relacionar com alguém se tem alguém independente, se tem alguém separado. Deus queria o nosso ego. Deus queria cada um de nós de uma forma diferente, de uma forma independente, de uma forma criativa. E aí vem o segredo da nossa aula. Dependência versus independência. Eros versus pathos. O amor, ele me leva à dependência ou ele me leva à independência? E a resposta é os dois juntos. Como? Como, pessoal? Talvez aqui está a resposta da essência da nossa vida. Nós achamos que ser independente significa fazer o que bem quiser, viver sozinho, ser autossuficiente, ter a liberdade para amar quem quiser e assim por diante. Porém, isso te torna a pessoa mais dependente de todas, porque você se torna dependente dos teus desejos, dependente do teu instinto, dependente da sociedade, dependente do que os outros vão achar de você. A pessoa que quer se tornar a mais narcisista e autossuficiente, ela se torna a mais dependente de todas. Olha o paradoxo da vida. Sabe qual é a forma de se sentir de verdade independente? Deus quer que você seja muito independente, muito autônomo, sendo dependente, mas escolhendo essa dependência. Escolha a dependência. Eu chamaria isso de interdependência. Assim os filósofos chamam. Tem dependência, tem independência e tem interdependência. Interdependência quer dizer, você tem dois independentes que se escolhem ser dependentes. Em outras palavras, na hora que eu entendo que ser amado por alguém que me ama de verdade é a maior independência que eu posso ter. Por quê? Quer saber? Por quê? Olha que interessante. Porque no momento que eu sou amado por quem eu sou, eu viro um fim em mim mesmo e não um meio para outras coisas. Eu paro de ser valorizado por aquilo que eu tenho e começo a ser valorizado por aquilo que eu sou. Eu paro de ser valorizado por aquilo que eu tenho e começo a ser valorizado por aquilo que eu sou. Isso é ser amado. Ser amado é ser um fim em você mesmo. Amar é enxergar o outro como um fim nele mesmo. E isso sim cria uma codependência. Cria uma dinâmica de independência e dependência ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que eu preciso do outro como um ser independente, como uma pessoa que me desafia, como uma pessoa diferente de mim, ao mesmo tempo, eu quero me sentir completamente dependente dessa pessoa. E é com isso que eu respondo, pessoal, a diferença da pergunta do começo da aula entre a montanha na cabeça dos judeus ou a liberdade de escolher. E a resposta é sim, nós temos livre-arbítrio, nós temos opção,
Mas sabe qual é a maior escolha que você pode fazer na vida? Sabe o que significa escolher ser independente? Escolher ser amado. Escolher ser sufocado por quem te ama. Escolher não ter opção. Não sei se todo mundo está me entendendo. Escolher não ter opção é a única escolha que você tem. No momento que você escolhe brigar com todo mundo, no momento que você escolhe uma independência relativista, uma independência que depende dos outros terem menos do que você, uma independência que significa ter inimigos, uma independência que significa estar o tempo inteiro competindo com o resto do mundo, você está escolhendo ser dependente do resto do mundo. No momento que você escolhe ser dependente de alguém, no momento que você escolhe ser sufocado por alguém, a montanha na sua cabeça, isso que Deus falou, escolham serem sufocados por mim, porque não existe escolha melhor. Escolham o amor infinito de Hashem, o amor infinito de Deus, que é um amor que sufoca, é um amor que controla, mas é um amor que cura. E esse é o paradoxo do amor. Claro que tem uma dinâmica contraditória. Claro que tem um paradoxo. Claro que tem uma flexibilidade. E essa é a nossa resposta da aula de hoje, pessoal. E com isso eu quero terminar nossa aula. Alma gêmea. Dizem nossos sábios do Talmud que quando Adão e Eva estavam no paraíso, eles eram uma pessoa só, uma alma só. Mas Deus separou eles em dois para eles se casarem. Perguntam os mestres do Hassidismo, para quê? Se eles já eram uma alma só, se eles já eram uma pessoa só, para que separá-los? E é tão difícil, depois tem que ficar no Tinder, no Jewish Swipe, no Instagram, para encontrar alguém. Não era mais fácil deixar juntinhos? Responde o Arizal, o grande mestre da Kabbalah. Adão e Eva estavam grudados um no outro, porém estavam de costas um para o outro. Era, como se fala em português, bumbum no bumbum. Eles estavam de costas um para o outro. De um lado o homem, de outro lado a mulher. Sabe por que Deus separou eles? Sabe por que Deus deixou eles independentes um do outro? Para que eles se escolhessem. Para que a opção de ser alma gêmea fosse algo voluntário, fosse algo cara a cara. E não costas para as costas. Quando uma pessoa está com outro por dinheiro, eu vou falar abertamente. Quando uma pessoa está com outro por interesse, quando uma pessoa está com outro por alguma razão que não seja o próprio outro, eles estão de costas um para o outro. Eles estão na mesma casa, mas eles não estão lá. Hashem queria que Adão e Eva se casassem. Hashem queria que Adão e Eva se escolhessem pelas suas diferenças, pela sua liberdade, pela sua independência. E daqui nós aprendemos como identificar a nossa alma gêmea. Sabe qual é a resposta? Você quer alguém que te quer? Ou você quer alguém que te rejeita? A resposta? Os dois. Os dois. Todo mundo sabe disso. Você quer alguém parecido com você? Ou você quer alguém oposto de você? A resposta, os dois. E é isso que está na Torá. Quando Deus criou a Eva, de dentro de Adão, Ele disse para ele, olha aqui que Hashem falou, eu farei para Adão uma ajudante contra ele. Diz o Talmud, se ele merecer, ela será ajudante. Se ele não merecer, ela será uma inimiga contra ele. Ezer kenegdo. Diz a Kabbalah e o Hassidismo, e com isso eu vou terminar a minha aula de hoje, prestam bem atenção, essa é a Nekuda, pessoal, essa é a essência da aula de hoje. Diz o Hassidismo
Ezer kenegdo significa uma mesma característica, uma mesma pessoa. Sabe quem você precisa? Uma pessoa que te ajuda te desafiando. Uma pessoa que te ajuda sendo contra você. Em outras palavras, por um lado, claro que eu quero alguém que me faça crescer. Eu quero alguém que me desafie. Eu quero alguém que me levante. Eu quero alguém que tenha uma opinião diferente da minha. Senão, eu não preciso de uma outra pessoa. Por outro lado, eu não quero uma inimiga dentro de casa. Eu não quero um inimigo dentro de casa. Eu quero uma pessoa que me ame do jeito que eu sou. Esse é o paradoxo do amor. Alguém que ao mesmo tempo eu me sinto em casa, eu me sinto confortável, com todas as minhas imperfeições, com todos os meus defeitos, mas ao mesmo tempo, uma pessoa que me desafia, uma pessoa que me faz crescer. E esse é o desafio do amor, esse é o paradoxo do amor, essa é a dinâmica. Isso na linguagem da Kabbalah se chama Ratzov Vashov, vai e vem. Todo mundo sabe que o amor é uma mistura de prazer e dor. Dor e prazer andam sempre juntos. Amor e ódio. Nós sabemos que os dois andam sempre simultaneamente. A saudade e o estar junto. A falta e a conexão. Ninguém consegue estar junto o tempo inteiro. Ninguém consegue estar sozinho o tempo inteiro. Essa é a dinâmica. Esse é o movimento. Esse atrito da diferença com a junção leva ao prazer. Então, quem é tua alma gêmea? Respondendo à pergunta do começo da alma, é uma pessoa que, se Deus quiser, todo mundo que está solteiro vai encontrar em breve, cumprindo a grande mitzvah da Torá, de se unir a alguém, de encontrar sua alma gêmea, de gerar uma família bonita, se Deus quiser. E esse é o segredo que a Torá te fala. Uma pessoa igual, mas diferente. Uma pessoa que te desafia, mas que te aceita do jeito que você é. Uma pessoa que você se sente em casa, nos braços dele ou dela, mas que ao mesmo tempo não te deixa parado na tua zona de conforto. Eu termino com aquele exemplo que eu falei uma vez. Existe uma pessoa que te sufoca e você quer fugir. Se alguém te enforca, se alguém pega com o braço e ele te esmaga, você quer fugir. Mas não existe algo tão gostoso quanto um abraço apertado. Aquele abraço que não te deixa escapar. Aquela pessoa que te amassa, que te abraça. E ao mesmo tempo ela está te sufocando. Mas ao mesmo tempo você sabe que não existe sufoco mais gostoso. Não existe sufoco mais gostoso do que a montanha de Deus, que é o amor divino, na nossa cabeça. Na hora que a pessoa ela é sufocada por esse abraço, ela não quer ir embora. Ela finge que ela quer ir embora, mas ela quer ficar lá. Porque lá é o único lugar que ela se sente independente. Lá é o único lugar que ela sente que ela vale por quem ela realmente é. E com essas palavras, eu termino a nossa aula de hoje. Alma gêmea existe. Johninho e Melech. Já alma gêmea existe, claro que existe. Mas a gente não pode entrar nessa piração que eu vejo de algumas pessoas querendo fazer magia e macumba e magia negra. Como eu vou saber quem é minha alma gêmea? Não está nos mundos espirituais, não está nos mundos esotéricos. Alma gêmea significa encontrar aquela pessoa no mundo real, no mundo racional, que ao mesmo tempo ela te faz sentir em casa, ela te aceita do jeito que você é, com as tuas imperfeições, mas simultaneamente ela não se entrega totalmente. Ela se mantém viva, ela se mantém independente. E a fusão do Eros com o Pathos, a fusão do amor kantiano com o amor nietzschiano, a fusão do amor altruísta com o egoísmo do amor, ela gera esse mistério que nada mais é do que a própria vida.
Obrigado a todos pela presença maravilhosa de cada um de vocês. Lechaim, lechaim. Uma ótima noite e que a gente possa interiorizar a nossa alma gêmea e todos os conceitos da alma de hoje. Grande beijo. Boa noite a todos. Shkoyach, galera.